Graça e paz, irmãos. Como é bom estar aqui, mais um domingo, com os nossos irmãos, podendo ter o privilégio de adorar, cantar, louvar o Senhor. Em algum dos domingos, quando eu estava vindo aqui para a igreja, grande parte do tempo a gente usa Uber, né? A gente não tem carro. E acho que faz um mês mais ou menos isso, a gente estava vindo e no trecho tinha um impedimento, né? Parecia que tinha uma obra e aí a gente teve que desviar um pouco o trajeto. E o motorista de Uber começou a reclamar. Falou, nossa, como assim, né? Uma obra aqui, logo no domingo, né? E domingo geralmente é o dia, né? Domingo de manhã é o dia melhor, né? Porque ninguém está andando de carro nessa hora. E aí ele começou a reclamar, e aí começou a botar a culpa na prefeitura, começou a reclamar do governo e tal. E aí ontem eu estava lembrando disso porque eu estava voltando de um trabalho em Campinas, e aí na Marginal também tinha um trecho assim grande de trânsito, e depois eu estava em outra via, graças a Deus, e aí eu passei e eu vi que tinha também um impedimento porque tinha alguma obra ali na Marginal Tietê. Grande parte dessas obras de trânsito, de vias, trazem esse transtorno, né? E algumas têm a plaquinha, né? Desculpa o transtorno e tal. Algumas obras de empresa acontece isso. E essas obras, elas acabam trazendo um sentimento de insatisfação, né? A gente reclama, fala, caramba, né? Logo hoje, que eu precisava chegar cedo. E hoje a gente vai falar de uma obra, de uma reconstrução que não trouxe sentimento, muito pelo contrário, trouxe muita alegria, muito louvor, muita gratidão. Assim como se aqui o nosso templo for, né, reformado logo logo, a gente conseguir expandir, também vai ser um motivo de muita alegria para a gente, né? E essa obra é a reconstrução do templo de Jerusalém. A gente está na série chamada Longe da Terra, a gente já conversou e refletiu sobre o período do exílio babilônico, um período longo de sofrimento do povo de Israel. E hoje a gente está chegando quase ao fim. Eu sei que a nossa reflexão foi de momentos diferentes, né? Não necessariamente a gente está falando de uma ordem cronológica, né? As mensagens não foram trabalhadas dessa forma, mas hoje a gente vai refletir um pouco sobre o final desse exílio. E o final dele se encontra, lógico que a gente vai falar um pouco sobre as profecias, né? Porque Jeremias, por exemplo, ele foi um profeta que profetizou sobre o exílio em si, mas também sobre o seu final. E o exílio do povo, como a gente tem visto ao longo dessa série, foi consequência da idolatria e do afastamento do povo de Deus. Jeremias 25, 4 a 11, fala assim: embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia vocês não os ouviram nem lhes deram atenção. Quando disseram, converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permaneceram na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra. Os seus habitantes e todas as nações ao redor, eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho,
e a luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. E essa profecia, ela se cumpriu. Por causa da idolatria, por causa da desobediência do povo, o povo de Deus, ele estava longe do próprio Deus. Reis que ergueram altares idólatras, reis que até sacrificaram crianças para adorar esses deuses. Então, assim, por meio desse profeta Jeremias, o Senhor decretou essa consequência catastrófica, essa consequência trágica dessa rebeldia, que foi a destruição de Jerusalém e o cativeiro do povo. Então, durante esses 70 anos, houveram grandes homens que permaneceram fiéis. A gente estudou sobre Daniel, um grande exemplo, um grande jovem que permaneceu fiel. Existem outros homens que permaneceram fiéis mesmo nesse momento tão difícil. Mas grande parte do povo, a maioria do povo que ficou exilado, ficou distante, continuou distante de Deus, mesmo sofrendo essa consequência do pecado deles. E esse afastamento não era simplesmente um afastamento físico, mas também um afastamento espiritual. E aqui a gente conversa um pouco sobre a importância do templo para o povo de Deus na antiga aliança. O templo era o lugar de habitação de Deus, o lugar que Deus decidiu e estabeleceu que ele faria a sua habitação. Também era o local que aconteciam os sacrifícios, o local de adoração, de reconciliação com Deus, expiação de pecados. Era o símbolo da aliança entre Deus e o povo escolhido. E o povo estava longe desse local de tanta importância. Salmo 137, 1-4, a palavra do Senhor fala assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Esse salmo é um salmo de lamento. O templo ele foi destruído, o povo foi tirado de Jerusalém, da terra prometida, foi oprimido. E além disso, eles eram obrigados a cantar canções de adoração, mas não porque os captores estavam também querendo adorar o Senhor, mas porque eles estavam querendo ser entretidos. Então, longe da terra prometida, longe do templo, do altar, o povo não podia mais adorar da forma apropriada. E se tentavam, eles eram zombados, eles eram castigados, ou até mesmo sofriam morte por adorar e buscar o Deus verdadeiro. Foram 70 anos de um sofrimento que eu não consigo imaginar como era não poder buscar Deus, buscar ao Senhor, louvá-lo, cantar livremente, orar livremente. E como muitos de vocês sabem, meu pai, Geraldo, ele serve no acampamento Shalom. E grande parte da minha infância nós moramos lá em Salesópolis, um lugar tão lindo, ar puro, paisagem bonita, mas também um local muito solitário, quando não tinham pessoas.
não tinham vizinhos, quase não tinham vizinhos, e quando os acampamentos não aconteciam, era uma escuridão, uma tristeza, muitas vezes. E a minha mãe, ela sempre gosta de contar essa história de quando eu era criança. No final do acampamento, eh, eu sempre caía em prantos, chorava muito, porque todo mundo ia embora, né? Eram 100 crianças, 100 adolescentes, tirando a equipe, e aí todo mundo ia embora, e aí ficava só a minha família lá para arrumar o local, né? E eu ficava chorando, de soluçar até ao ver o local vazio, né? Porque eram 2 ou até 3 semanas de convivência intensa com todo mundo, né? Todo mundo feliz, brincando, se divertindo, tinha culto todo dia, e aí do nada acabou, né? Então eu chorava e ficava pensando, caramba, eu vou ter que esperar mais 6 meses para isso acontecer, né? 6 meses para as férias escolares voltarem e eu poder viver isso mais uma vez. E os primeiros dias a gente vive uma depressão, assim, quase uma mini depressão, eh, de viver longe dos amigos, né, longe dos monitores. Mas depois de um tempo, né, as aulas voltam e aí a coisa engrena e a gente acaba se eh, satisfazendo com o que a gente tem na hora, né? A gente para de chorar e a vida tem que seguir. eh, as aulas elas voltam e a gente acaba ficando satisfeito com a nossa convivência na escola. Às vezes já bastava conversar na internet, né, quando eu tinha acesso à internet lá em Salesópolis. E os altos e baixos com Deus, muitas vezes eles são assim. Quando a gente se afasta dele, na medida que a gente vai indo cada vez mais longe de Deus, a gente acaba vivendo um amortecimento. Outras coisas que não são aquelas de verdade, acabam tomando o espaço no nosso coração. Por causa do pecado, por causa do vício, às vezes pelo sentimento de injustiça por parte de Deus, ou talvez por algum desentendimento, alguma mágoa com algum irmão, a gente às vezes é afogado pela rotina no trabalho, pela priorização do trabalho, dos recursos, as influências do mundo. A gente acaba se afastando de Deus, a gente acaba se afastando da presença dEle, e a nossa consciência da presença dEle cai no esquecimento. Fechar a porta do quarto para orar e ler a palavra de Deus já não são mais prioridades. Ir à igreja torna-se simplesmente um mero de espectador. E a gente não vive mais a comunhão verdadeira, o ensino verdadeiro, a adoração verdadeira. E assim a gente acaba abrindo espaço para o pecado, para o sofrimento. E a gente vai se afundando. E a palavra de Deus, ela fala sobre entendimento obscurecido, sobre consciência cauterizada, ignorância das pessoas que se separam de Deus. A gente acaba vivendo de novo esse amortecimento. A gente sofre longe de Deus, mas conforme o tempo vai passando, o nosso coração vai esfriando. E a gente começa a buscar prazer e satisfação em outras coisas. E aquelas coisas, elas de fato trazem alegria, mas algo momentâneo. E fazem que a gente fique viciado nisso, sempre querendo mais, querendo mais. Isso acaba amortecendo nosso coração, esfriando, a gente não sente mais. E quando a gente lê toda essa jornada do exílio babilônico na Bíblia, pode até parecer que foi algo repentino, mas foram séculos de decadência do povo de Deus. Foram anos e anos do povo desobedecendo. Reis após reis, descumprindo aquilo que o Senhor tinha dito.
reis que esqueceram da palavra, botaram a lei no canto, esqueceram que ela existia. Jeremias, ele profetizou sobre o exílio cerca de 20 anos atrás do cumprimento dessa profecia. E assim o exílio aconteceu durante 70 longos anos. Então, afastar da presença de Deus e da vida de adoração é um processo. É um processo e às vezes é um processo silencioso. E talvez você aqui nessa manhã, você irmão, talvez você esteja vivendo nesse processo de afastamento sem perceber. E o profeta Jeremias, além de profetizar o exílio, ele também anunciou o seu fim. Em Jeremias 29, 10 a 13, fala assim: Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. A boa notícia, irmãos, a boa notícia chegou. Depois desses 70 longos anos, depois desse processo árduo e difícil, chegou o fim do exílio, onde Deus ele cumpriu suas promessas e libertou o povo. O Império Babilônico também decaiu e é tomado por Ciro, o rei da Pérsia. E até mesmo esse rei, Ciro, ele é anunciado nas promessas de Deus por meio do profeta Isaías mais de 100 anos antes. Em Isaías 44 e 45, Ciro ele é citado como ungido do Senhor, aquele que Deus usará para cumprir sua vontade. Depois de ciclos de erro, desastres dos reis de Judá, é um imperador estrangeiro, irmãos. É um imperador de outra terra, um imperador pagão que assume o papel de liberdade do povo de Deus. Ciro ele é citado de novo como ungido do Senhor, como aquele que vai cumprir a vontade dele, aquele que vai ser usado para cumprir a vontade de Deus. E assim ele faz um anúncio em Esdras 1, 1 a 4. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para o redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Deus, ele prova que ele é o dono e condutor da história. Deus, ele mostra a sua soberania, sua fidelidade, cumprindo as promessas de amor ao seu povo. Promessas que foram ditas mais de 100 anos atrás pelo profeta Jeremias, profeta Isaías, permitindo então o fim desse período longe da terra.
permitindo o fim do exílio, o retorno a Jerusalém, e então agora a reconstrução. Essa obra que eu falei para vocês, que trouxe alegria, trouxe restauração de adoração. Em Esdras 3, nós vemos um relato de alegria do povo de poder voltar a adorar o Senhor de maneira apropriada, finalmente. E o texto fala que o povo, ele se reuniu como um só homem em Jerusalém. O povo que estava separado, dividido, longe da terra, longe do templo, desobedecendo ao Senhor, muito deles, eles retornaram como um só. A importância do povo se reunindo como um corpo. E o versículo 3, ele fala assim: apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Outros povos que ocuparam Jerusalém, e até mesmo alguns descendentes de judeus que ficaram para trás no período de exílio, eles se opuseram ativamente à reconstrução do templo. Assim como o meu motorista de Uber ficou indignado com a via que estava obstruída e não podia passar, esse povo que estava ao redor e alguns que estavam morando em Jerusalém ficaram insatisfeitos com o retorno dos judeus e com a reconstrução do templo. E eles se opuseram fortemente, às vezes violentamente. Desculpa. Mas mesmo assim, o povo ele seguiu em frente, sendo fiéis ao Senhor e abraçando a graça e misericórdia que Deus lhe concedeu. Vejam só a alegria e satisfação do povo de Deus nos versículos 10 e 11. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Não se dá só o início da restauração do templo, mas também da verdadeira adoração do povo de Israel. Pessoas que estavam dispersas nas terras estrangeiras são reunidas pelo Senhor para que Ele seja encontrado mais uma vez em seu lugar de habitação e louvado em um só coro. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. O povo se alegrou, o povo adorou o Senhor, porque mais uma vez eles podiam voltar a adorar o Senhor no lugar devido. Como é lindo isso. E como é bom estar aqui com vocês, irmãos, olhando para vocês, olhando para a nossa igreja e podendo ver o cumprimento disso hoje, aqui também. Isaías e Jeremias, eles fizeram profecias sobre a libertação do povo de Israel, do exílio babilônico, mas também fez profecias da nossa libertação. Eles fizeram profecias que se cumpriram em Jesus Cristo. A libertação da escravidão do pecado. Anunciando Emanuel, Deus conosco. Anunciando o príncipe da paz, o renovo justo da linhagem de Davi.
Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para restaurar o relacionamento quebrado entre Deus e a humanidade. Hebreus 9, 11 e 12 fala assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior, mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no lugar santíssimo. Deus, Ele se fez carne para se tornar o novo templo de adoração. E esse templo também foi destruído. Esse templo foi destruído, mas foi reconstruído em apenas 3 dias. E através dessa obra da salvação do nosso Senhor, hoje nós somos habitação do Espírito Santo. Corpo de Cristo. Hoje nós estamos reunidos também como um só. Como seu corpo. Habitação do Santo Espírito. Eu e o pastor Mateus, a gente é fã de inovação tecnológica. Talvez metade das nossas conversas sejam sobre isso. A gente fala sobre lançamento de câmeras, computadores, celulares novos, inteligência artificial. Inclusive já usei isso na minha pregação. E quando eu penso na salvação em Jesus Cristo, eu gosto de pensar como inovação. Porque o que é mais inovador do que adoração? Sendo feita em qualquer lugar. O que é mais inovador do que antes Deus se fazia presente no templo, adoração, expiação de pecados, ensino, celebração, aconteciam somente em um lugar físico, no templo. Mas agora, não. É um novo lançamento de Jesus Cristo. Veja bem, não quero objetificar ou transformar a obra de Deus em produto, mas agora a nossa adoração, ela acontece em qualquer lugar. Nós, igreja, corpo de Cristo, somos seu templo. Esse lugar que nós estamos hoje, irmãos, é simplesmente um prédio, um edifício. Areia, cimento, tijolos, vigas de metal. Nada mais do que isso. Em breve, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse templo será reformado. A gente vai poder abrigar mais pessoas aqui. Vai ficar mais confortável, mais espaçoso. Espero que isso aconteça em breve. Vamos orar por isso. E a gente vai precisar fazer o culto em outro lugar. Mas pouco importa. Porque a igreja somos nós. A igreja somos nós. E isso acontece graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso sim é inovação, fazer o culto em qualquer lugar. Buscar ao Senhor em qualquer lugar. E no nosso afastamento de Deus, na nossa frieza e ignorância da presença de Deus, Ele vem ao nosso encontro e quer ser encontrado. E Ele fez tudo para que isso aconteça. Quando nós estamos de mal com a nossa vida de devocional, a nossa frieza espiritual, Ele nos encontra. Um irmão que nos traz uma palavra, um louvor que a gente escuta na igreja, no nosso carro, no nosso trabalho, o sermão de domingo. A palavra vem e nós somos abraçados por Ele mais uma vez. Quando nós estamos em pecado ou em um desentendimento com os nossos irmãos, Ele nos oferece misericórdia, nos dá a chance do perdão e da reconciliação.
A minha infância no Shalom, em Salesópolis, foi só um exemplo do sofrimento de estar longe de algo bom, dos meus amigos, da companhia. Esse não é um exemplo real de um exílio espiritual, mas eu queria ressaltar a importância da igreja, porque sem ela, talvez, eu seria realmente solitário, uma infância solitária e triste. Mas os meus pais, eles me ensinaram certo, me colocaram no caminho certo, e a minha satisfação estava no Senhor Jesus Cristo. E eu estava inserido numa comunidade, na igreja do Senhor, onde eu tinha meus amigos, podia servir ao Senhor, podia ser confrontado, corrigido e consolado. Então eu não precisava esperar os 6 meses para ter companhia mais uma vez. Porque todo dia, ou quase todo dia, né? Adolescência é uma fase complicada, mas eu estava lá buscando ao Senhor, lendo a minha palavra, fechando o meu quarto e buscando ao Senhor no secreto. E todos os finais de semana, meus pais faziam questão de me enviar para a igreja, para ficar no final de semana nos meus amigos, para poder servir ao Senhor, me alegrar, me divertir com os meus irmãos, ser confrontado, ser corrigido e consolado. É em nós, irmãos, que Jesus se encontra. Jesus, ele já o encontrou, e se você está com o coração distante, não importa, porque ele já o encontrou. Se você está passando por um momento complicado, de afastamento ou de frieza, saiba que nessa manhã, Ele o quer por perto. Assim como o povo de Israel, ele se reuniu como um só. Nós estamos aqui reunidos em unidade, como corpo de Cristo. E é aqui que ele se encontra, irmãos. A reconstrução do templo não foi fácil. O povo de Israel estava sendo aterrorizado por aqueles que estavam se opondo à chegada deles, à reconstrução do templo. O povo que estava morando ao redor de Jerusalém. E eles sofreram grande oposição e até mesmo oposição violenta. Mas eles não recuaram, não desistiram. A palavra do Senhor fala que eles persistiram. Fizeram os sacrifícios da manhã e os da tarde. Continuaram construindo não só altar, mas lançaram os alicerces e reconstruíram o templo. Eles abraçaram a oportunidade e a graça que Deus os concedeu. Porque eles podiam muito bem, assim como o povo que foi liberto do Egito, reclamou do maná e falavam da época que moravam no Egito, lembrando da comida boa, do mel. O povo aqui também podia falar, como assim? Eu não vim aqui para voltar para casa e sofrer oposição. Eu vou voltar para a terra, para a Babilônia, onde já estava garantido, mesmo que eu sofresse. Mas não, o povo abraçou a graça de Deus, abraçou a oportunidade de voltar, reconstruir o templo e fizeram, sendo capacitados por Ele. Se alegraram, adoraram, louvaram e fizeram aquilo que lhes foi concedido. Da mesma forma, você, irmão, que se encontra nessa situação difícil, que você sabe o que é, Deus sabe muito melhor. Agarre com força essa oportunidade que nosso Senhor Jesus Cristo está dando a você nessa manhã. Volte o seu coração a Ele. E mesmo que seja difícil, mesmo que você sofra oposições,
sendo a tentação de voltar ao pecado, sendo a tentação de continuar priorizando o trabalho, continuar priorizando qualquer outra coisa, senão o Senhor. É Ele que vai capacitar. É Ele que vai te dar forças para persistir. Gostaria de convidá-los a fecharem os olhos, abaixarem as cabeças. Fale com o Senhor. Você, irmão ou irmã, que se encontra talvez numa situação de afastamento espiritual de Deus, afastamento, inclusive, da comunidade que você está hoje, afastamento, inclusive, das promessas do Senhor, do chamado que Ele colocou no seu coração para servi-lo, para proclamar da sua palavra. Coloque isso diante do Senhor, se coloque diante do Senhor e fale com Ele. Deus, nós queremos orar pela igreja Holiness de Suzano. Orar por esses irmãos tão queridos, tão amados, que se dispuseram a se colocar nessa manhã na tua casa, hoje, para te adorar, para te buscar. Obrigado porque o Senhor colocou no coração deles essa disposição e essa decisão de levantar no domingo para poder te buscar, de poder encontrar os irmãos. O Senhor que os trouxe aqui, Deus. E nós pedimos para que o Senhor esteja encorajando aqueles que estão passando por um momento difícil, de tristeza, de dor, e por causa disso estão talvez afastados de Ti, desanimados de Te buscar, de orar a Ti, de buscar a Tua palavra no dia a dia, desanimados de buscar consolo, buscar conselho, buscar ser corrigidos e confrontados pela comunidade, pelos irmãos. Desanimados de viver uma comunhão verdadeira no Teu corpo. Pedimos para que o Senhor renove nessa manhã, Deus, essa alegria de Te buscar. Que o Senhor renove, Deus, a satisfação de se chegar em Ti, de se achegar em Ti, Deus. O Senhor nessa manhã reconstrói esse templo vivo que se faz real em nós, igreja, Deus. E que assim possamos, Deus, cumprir o propósito que o Senhor colocou a nós, Deus. Que essa nossa busca, assim como o povo de Israel, que permaneceu reconstruindo o templo e o altar, mesmo sofrendo oposição forte, Deus. Nós queremos persistir nos Teus caminhos, Deus, sendo retos, assim como nós ouvimos sobre Daniel e aqueles jovens, Deus, que permaneceram fiéis, Deus, mesmo sendo colocados, Deus, à prova, Deus. Que através disso, Deus, possamos refletir o Senhor Jesus Cristo, Deus.
mesmo no sofrimento, mesmo na dor, Deus, nós possamos te buscar e permanecermos fiéis, Deus, nos nossos trabalhos, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, Deus. Nos atos mais pequenos, Deus, no trânsito, nas conversas, Deus, de corredor, Pai. Em qualquer momento, Deus, as pessoas possam ver que nós podemos sim estar sofrendo, com dor, com tristeza, mas nós estamos satisfeitos no Senhor, alegres de poder te buscar, de poder renovar, Senhor, os nossos votos e te obedecer, Deus. E isso faça que o Senhor seja conhecido, seja glorificado, que o altar que nós erguemos possa ser visível a todos que estão ao nosso redor, Deus. Em nome de Jesus. Amém.